esses dois MC aí, o do Rio, Uruan, e o Buzeira, que acho que é de São Paulo, se eu não me engano, né? É. Acabam atraindo essas milhares de pessoas, de jovens de periferia, né? E é triste isso daí, porque é aquela coisa, é o imediatismo, né? É o consumismo, né? Exato. É uma falsa ostentação, porque eles estão lá, os dois, né, no Rio e em São Paulo, ostentando coisas que não são deles. Chega de ser mais um. Chega dessa palhaçada. Chega de ser humilhado. Chega de viver com um salário mínimo. Se você sonha em passar em concursos públicos, venha para o Instituto Oliver. Se você precisa terminar o ensino fundamental e médio ou os dois, venha para o Instituto Oliver concluir os estudos através do programa EJA, Programa de Educação de Jovens Adultos. Se você precisa de um curso superior reconhecido pelo MEC, aceito em diversos concursos públicos, que não exige diploma ou graduação, venha para o Instituto Oliver fazer o seu curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada em 3 meses. Tá achando que é mentira? É só dar uma pesquisada. Consegue tomar posse naqueles concursos que não exigem graduação ou diploma, somente curso superior completo em qualquer área reconhecido pelo MEC, como concurso de prefeitura, concurso de polícia, etc e etc. Chega de desculpa, está na hora de você mudar a sua realidade. Fala galera, Dr. Cast. Estamos diretamente aqui hoje dos estúdios Creators House, o estúdio que hospeda o nosso podcast e que pode hospedar vários outros. Nossa produtora é preparada para receber todos os tipos de clientes aí. Você quer gravar seu programa de TV, seu podcast, enfim, só dá uma procurada aí na descrição do nosso vídeo. Hoje, tô com uma figura aqui que eu tô super animado pela entrevista, Dr. Roberto Guastelli. Boa noite, tudo bem, Wagner? É Boa um prazer noite. estar aqui. Agradeço o convite de poder participar desse seu podcast aqui. E vamos aqui adiante, né? Sim. Quero agradecer aí a presença do doutor que aceitou o convite. Tenho certeza que será um podcast muito interessante, com muita informação. Doutor, primeiro aqui, rapidinho, gostaria que você se apresentasse. Lógico que acho que quem tem que se apresentar aqui sou eu, que todo mundo já conhece o doutor Roberto. Mas fala um pouquinho de você aí, né? Você é comentarista lá do Cidade Alerta, advogado também, é, especialista em direito penal, não é isso? Exato. E se apresenta aí para o nosso público para que a gente comece aí. Então, antes de mais nada, sou aqui paulista, né? Nasci em São Paulo, tenho 52 anos, quase 30 anos de advocacia. O ano que vem eu faço 30 anos. Sou filho, meu pai é advogado, ainda vivo, tem 95 anos. Então, veio de uma família assim de juristas, né? E é uma coisa que eu gosto muito, faço com amor, a profissão que eu escolhi. Lá de início, quando eu me formei, Wagner, eu queria ser juiz. Fiquei estudando durante 3 anos para magistratura, fui para um concurso oral e não consegui passar. E aí eu decidi, falei, não, realmente eu tenho que ir para a área da advocacia. Quase estava desistindo da área do direito, porque depois de 3 anos estudando quase que 24 horas por dia, porque um concurso público não é fácil. Então, você fica meio decepcionado, mas não era aquilo, acho que a vontade superior, a vontade de Deus. Então, fui para a advocacia, conheci minha esposa e nisso eu trilhei essa minha carreira, que hoje aí chega quase aos 30 anos. Só tenho, assim, gratidão e amor pelo que eu faço. E a televisão surgiu há mais ou menos 12 anos, com um caso. Na época do Carnaval, era um diretor da Rede Brasil de televisão aqui de São Paulo, Celso Mazieri, que foi passar o carnaval aqui em Porto Feliz, próximo aqui na capital de São Paulo. Tinha conhecido o irmão dele uma semana antes, eles estiveram no meu escritório, e quando foi na época de carnaval, domingo de carnaval, o irmão me ligou. Tinha meu celular, me ligou, falou, doutor, meu irmão não dá notícias, desapareceu, estou tentando contato com a polícia de onde ele foi, só pode nos ajudar? E aí foi quando eu entrei, né, nessa área da televisão, ajudando famílias, né, a procurar os desaparecidos. Então aí começou as buscas, investigações, e nisso estava as principais emissoras aqui de São Paulo,
né? Cobrindo o caso, porque é um caso que deu repercussão. Sim. E aí foi indo, e aí não parei mais de ajudar o próximo, ajudar as pessoas desaparecidas, né? Pessoas que me procuravam para poder colocar na mídia e dar todo o suporte e o apoio. Porque uma coisa é você, Wagner, ir sozinho numa delegacia, falar com autoridades, que não é seu linguajar, né? Então, a sua área é uma, a minha área é outra e a da polícia, né, da justiça é outra linguagem, né? E muitas pessoas são simples, humildes, não têm esse contato, essa noção, né? Então, você precisa quebrar esse paradigma lá com o delegado, o investigador, e a família não tem esse preparo, porque ela está preocupada em procurar a pessoa que está desaparecida, aquela que foi vítima de um crime. Sim. Então, esse é um contato muito bom, e aí eu fiz essa ponte. E aí fiz a ponte também com a televisão. E aí comecei os casos de grande repercussão, a mídia estava sempre por trás, né? E estava dando entrevista. E aí um caso de repercussão que deu bastante também foi, não sei se você lembra, 2018, o caso da Gabriele Vitória, a menina do Patins aqui de Araçariguama, Sim, sim. que foi na época de junho, meados de junho, mais ou menos dia 8 de junho, ela foi andar de patins, ganhou Tem um patins, vídeo dela saiu, descendo a descendo rua, a né? rua, tudo indo para o ginásio de esportes e depois desaparece. Também entrei nesse caso, ajudei a família e depois de uma semana nós conseguimos encontrar o corpo dessa criança, né? Porque tinha 12 anos na época. Sim. Um crime horrendo, assim, bárbaro. É. E a polícia, depois de 15 dias, conseguiu prender os 3 assassinos e depois de um ano depois, o mandante desse crime, né? Então, que ela foi confundida com a filha de um traficante da região, que eles iam cobrar a dívida de tráfico e trocaram as meninas. Quando foram pegar, viram que era Vitória, a outra também era Vitória, aparentemente a mesma feição, e aí fizeram, por engano, acabaram matando uma menina errada. É um verdadeiro crime bárbaro, né? E aí, depois disso, outros casos que foram vindo, né? Peguei o caso Naim, que ele foi preso também injustamente pela ex-esposa, e outros afora. E até que, há 2 anos atrás, fui contratado pela Record aqui de São Paulo como comentarista do Cidade Alerta. E é um prazer, tive com a presença do Luiz Bate, né, até começo desse ano aqui, um excelente apresentador, e Sim. depois ele foi substituído pelo Gotino, Reinaldo Gotino, que está à frente do Cidade Alerta. Outra pessoa também, um exemplo de ser humano, de coração, né, que tem emoção também com as matérias, fica emocionado. E aí eu estou lá ajudando, dando os comentários, fazendo as coberturas jurídicas para o programa Cidade Alerta, né, trazendo as informações jurídicas, e isso é muito importante e eu acho que é esclarecedor. E você vê como é gratificante estar à frente, né, de uma televisão, de um porte da Rede Record, né, de televisão, que principalmente das 4h30 até 6 horas, pega o horário nacional, ou seja, de norte a sul, leste a oeste, todo o país, as pessoas ficam assistindo. Um caso de Roraima, né, parece que foi um motoqueiro, matou a ex-mulher, tinha um ex... E aí eu dei minha opinião jurídica do caso, como deveria ser enquadrado aquele caso, né, pela autoridade policial. Sim. Passado um mês, eu recebo uma mensagem na minha rede social, a pessoa da família da vítima me agradecendo, na minha opinião, que o delegado assistiu o caso, né, e comprou a minha ideia jurídica, né, e deu sequência naquela investigação e acabou prendendo o criminoso, né, por aquilo que eu orientei assim no programa, né? Então, uma palavra que você dá, Muito bom. uma lição, alguma coisa, não é que eu quero ensinar a ninguém, mas é uma noção do que você tem 30 anos de experiência, né, o que você pode acrescentar para as pessoas. E isso é bacana. E também transformando aquela coisa, o juridiquês, em linguagem simples, porque nem todo mundo entende o que é um processo, a linguagem de um processo, a linguagem de um inquérito, a linguagem de um delegado. Então, isso que eu acho que faz essa diferença e está fazendo essa diferença, porque é uma soma, né? O Gotino apresentando, né, dando as notícias e eu fazendo esses comentários, né, análise jurídica. Então, isso eu acho que casou bem, está casando bem e é uma coisa assim que eu falo, né, um reconhecimento nacional. E não Sim. tem preço isso, Wagner. Isso mostra a importância, né, e o alcance para quem tá à frente ali de programas de TV, de comunicação, né? Porque tem esse peso, né? A Record, uma grande emissora,
E quando a gente sabe que quando alguns tipos de crime, alguns assuntos caem na mídia, é um pouco diferente, né? Sim, o tratamento é outro. O tratamento é outro, porque já começa a se ter cobrança, todo mundo sabe disso, cobranças de um lado, de outro, porque aquilo está na mídia, às vezes envolve até política, né? Governador pega no pé, precisa resolver esse caso. Enfim, a gente sabe, por isso que é importante a gente sempre abrir espaço para esse tipo de assunto e para que ajude mais pessoas. E parabéns pelo trabalho. É bonito de ver, é legal, bacana saber que de alguma forma está ajudando a solucionar crimes, né? Ajudando pessoas que já estão ali com bastante dor ali, sendo vítima, porque um parente foi vítima e ajudando a solucionar. E que você falou, né? Quando cai um caso de repercussão, né? Um caso na televisão já se torna uma repercussão. Sim. Então a autoridade é obrigada a dar uma resposta rápida para a família, e não só para a sociedade, mas acho que o principal é para a família, né? Então é importante isso, né? Porque senão o caso fica engavetado, fica esquecido, e a gente sabe, acontece muito disso. É triste, mas é a realidade. E aí as autoridades não gostam quando são cobradas, né? Exato. Então, mas elas precisam entender que quem paga o salário delas é a população, e a população exige um mínimo de respeito, né? E quer um respeito e uma resposta. Então, eu não gosto quando uma autoridade distrata, né, um cidadão do bem que está indo lá pedir, né? E pedir não, está pedindo, fazendo um pleito, né? E acha que aquilo lá não é obrigação dele. É obrigação sim, porque ele está sendo pago pelo dinheiro público, né? Quem nunca precisou de abrir um boletim de ocorrência na delegacia, quem já precisou, na verdade, sabe do que o doutor está falando, né? Exato. O trato, o sistema sempre cai, infelizmente é dessa maneira Volta que mais tarde, porque volta mais tá tarde, lotado. faz online, e Sim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, para esse tipo de trabalho, mas sim. enfim, envolve muita coisa. Às vezes pode ser que também fique sobrecarregado, porque é muito trabalho também, Sim. e para atender uma região muito grande. Então é uma bola de neve, né? Exato. Doutor, nós tivemos recentemente um caso de um colega do doutor Luiz Fernando Pacheco, que foi um dos fundadores do grupo Prerrogativas, né? Que juntava ali, unia um grupo de advogados e tal. E foi um crime bastante... as primeiras imagens, assim, que apareceu algumas imagens do Dr. Fernando que parecia que ele estava embriagado. Houve-se até a suspeita dele ter consumido bebida, né, com o metanol, né? Sim. E depois apareceu já um vídeo de dois jovens ali, uma moça junto e tal, e foi tudo muito de início, assim, depois acabou sendo desvendado, né, foram presos, mas o que eu gostaria de ressaltar é que em 2023, esse mesmo jovem, com o nome de Lucas Santos, ele teria praticado um crime contra outra advogada. Parece que o cara gosta de cometer crimes contra advogados, né? Mas ele não chegou a assassinar, ele não chegou, se não me engano, foi só apenas um roubo aparelho ali. de celular, exato. E em 2023, aí nós chegamos em 2025, ele teve outra oportunidade, porque não foi penalizado como eu talvez acho que deveria, por ficar mais tempo preso, ou nem sei se foi preso. E eu gostaria que o doutor falasse um pouco disso, sobre essa... parece que as leis brasileiras são frouxas. Era para esse cidadão já estar na rua, já está na rua, com a oportunidade de poder praticar outro assassinato. Infelizmente, Wagner, é triste esse caso do colega do Luiz Fernando, né, que aconteceu aqui na região central de São Paulo, vítima desse Lucas, né, que já tinha praticado um outro roubo na região também da Consolação, lá contra uma colega, um roubo de aparelho celular. Sim. Ele foi preso em flagrante, ficou 60 dias preso, passou pela audiência de custódia, continuou preso, e depois, durante o processo, né, a Defensoria Pública pediu
a liberdade dele. E o juiz concedeu mediante algumas cautelares, comparecer mensalmente no fórum, né, não mudar de residência, comunicar eventuais necessidades de saída. Só que ele não fez nada disso. Ele foi para a rua, não tinha endereço fixo, e estava perambulando, né? Encontrou essa jovem que ele estava junto com, né, nessa prática do crime do Luiz Fernando, né, e cometeram esse crime bárbaro, né? Porque foram para roubar, viram que ele estava embriagado, e realmente estava embriagado. Ele tinha ido jantar com os amigos, depois passou por um bar, e desse bar ele ia para a casa dele a mais ou menos 300 metros, 2 quadras. Então ele estava caminhando com dificuldade, e quando ele para naquele poste na esquina lá, ele estava passando mal, e aí esses dois, tinham mais 2 indivíduos, então eram 4, né? Viram a oportunidade, porque viram o relógio dele, um relógio Rolex. Então foram para cima, né? E aí começa a discussão, tanto é que numa das imagens o Luiz Fernando põe o braço para baixo, que não era para sair o relógio, não queria entregar o relógio, só o celular, né? E aí é empurrado, cai, e aí quando ele está no chão a gente vê ele retirando o relógio. E uma coisa, a família ainda não confirmou, né, mas a polícia tem, né, essa informação de que 15 dias antes o Luiz Fernando tinha sido vítima também de um outro roubo de um relógio da marca Rolex, na mesma região. Então, ou seja, a gente não pode dizer ainda, porque a polícia não foi feito BO na época, se foram os mesmos ou não. Então, como você disse, o nosso sistema, né, era para o Lucas, né, o principal ladrão desse caso aí, né, latrocida, porque ele acabou matando o Luiz Fernando, né, era para estar preso. Transitou em julgado em julho, a execução da pena era para começar em agosto, ele não foi localizado, ele foi condenado a 5 anos e meio de prisão, né, então era para ele cumprir a pena, preso, né, não foi localizado, estava vagando aí pelas ruas de São Paulo. Então, você vê, o nosso sistema é falho. Então, eu tenho cobrado constantemente no programa, no Cidade Alerta, a alteração da legislação penal, processual penal dos nossos legisladores. Por quê? A pessoa assalta, né, rouba, né, e fica 1 mês, 2 meses na rua e vai solto, e depois vai e comete outro crime. Infelizmente, enquanto não mudarem a legislação, tem uma outra questão social. Eu entendo que nós precisamos, o país precisa investir em educação, mas enquanto não se investe em educação maciçamente, né, a gente tem que frear essa violência. Outro dia eu estava vendo um comentarista, que é colega, a respeito, ele foi para a China, né, estudar a legislação penal chinesa. E aí ele estava comentando que há 15 anos atrás na China, roubo, né, de moto a celulares, a bolsas das pessoas, era enorme, né? A pena lá também era branda, de 1, 2 anos de prisão e nada mais. O que o governo chinês fez? A gente sabe que é um outro regime, é uma ditadura, né? Instituiu a pena de morte. Caiu a 0. Não estou falando aqui no Brasil, que a gente não pode ter pena de morte, né, nem prisão perpétua, mas a gente tem que endurecer as penas. Sim. Então, se a gente não, o Congresso Nacional não endurecer essas penas, né, por exemplo, nos Estados Unidos, se roubar um celular, né, esse daqui, sem arma, 5 anos, regime fechado. Apontei a arma para você, me passa o celular, 5 do celular mais 10 da arma. São 15 anos preso. Aqui não. Aqui o cara furta, rouba, né, vai para audiência de custódia, é solto. Furto acho que nem dá cadeia mais, né? Não Furto dá, esquece, né? é preso, né? Ele vai para audiência de custódia e é liberado. No Rio de Janeiro, nós noticiamos recentemente um cara que tinha 80 passagens por furto, não ficou preso uma vez. Ia para audiência de custódia e saía. Então, isso precisa acabar. Então, para quê? Para poder inibir essa criminalidade. A partir do momento que você põe uma pena alta, né? Furtou um celular 10 anos, a pessoa vai pensar, 10 anos preso. Sem direito à visita, sem direito à progressão, né, sem direito a nada. Porque a sociedade nossa está cansada. Quantos assassinatos a gente vê? Bom, um professor aqui, né, recentemente na região do Itaim, né, do parque, aqui... Estava de bicicleta. Sim, Pô, esportista, aqui próximo. Ah. Pô, de dia, praticando, por causa de um celular, foi morto. Sim. Então, a gente vai viver até quando? O nosso Congresso Nacional precisa olhar para a sociedade e ver o que está acontecendo. Não é só eles pensarem em anistia, nisso, naquilo.
né? Concordo que tem outras pautas, mas a pauta maior e a pauta mais importante é a sociedade. E a sociedade está cansada. E eu recebo reclamações, né, do Brasil inteiro. Não é só aqui em São Paulo, é de norte a sul. Cidades pequenas que estão cansadas dessa violência. Sim. Porque isso daqui, um roubo de celular, né, um furto de celular, um roubo de uma corrente, de um relógio, fomenta o quê? O tráfico. Porque o cara vende, rouba para comprar a droga. Então, é uma bola de neve. E por isso que a gente precisa conter esses tipos de crime. Sim. E é possível, doutor, lógico que eu acho que a legislação precisa mudar muita coisa, mas é possível, a gente sabe que isso é complexo, que não é de uma hora para outra, primeiro que precisa ter boa vontade ali, né, dos nossos políticos, enfim, mas é possível já dentro das leis que existem, do que melhorar algo, antes de que, sem a esperança de que mudem as leis, dentro do que já existe, dá para melhorar? Eu acredito que dê, Wagner, mas aí precisa boa vontade política. É o que falta aqui, a gente vê do Congresso Nacional, essa falta de vontade política. Por que eu digo isso? Já que não querem alterar o Código Penal, que é de 1940, né, são 85 anos da mesma legislação, a mesma pena, naquela época nós tínhamos uma outra sociedade menor, uma outra expectativa de vida, né? Hoje, a sociedade, nós estamos chegando a quase 250 milhões de habitantes, o Brasil, Sim. uma outra realidade, né? Outros tipos de crimes, de internet, cibernéticos, né? Todos esses tipos de crimes. E aí o que acontece? A legislação fica ultrapassada, não consegue prever tudo. E a pena também, por isso que eu digo, a pena fica aquém daquilo que desejava. Por exemplo, hoje a expectativa de vida é 80, 85 anos. Então nós não podemos mais contar com 70 anos, que era a expectativa de vida, né? 40 anos hoje é o máximo tempo de prisão, porque naquela época a legislação previa 30 anos, foi alterado para 40 recentemente. Então, a expectativa de vida hoje mudou. Então, precisaria mudar. A pessoa precisaria cumprir integralmente a pena, né? Uma pena fixada, 30 anos são 30 anos, 40 anos são 40 anos presos, né? Sem esses benefícios de progride de regime, né? Um terço aqui, um terço ali. Ou seja, a pessoa comete um crime com 30 anos, 5 anos presa, saiu. Acabou, primário. saiu. Ou seja, a família de uma vítima, né? Isso a gente fala muito no programa, tem o luto eterno, porque perde aquele ente querido, e aquele bandido criminoso, que é primário, se pegar 30 anos, né? Um sexto, fica 5 anos preso, ou seja, para ele não é nada. Exato. Deveria ficar os 30 anos. Sem dúvida. Por isso que eu acho que, assim, se o Congresso Nacional tiver vontade, né, política de fazer, né, de alterar, não precisa alterar toda a legislação, mas alguns itens, alguns tópicos, né, do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, conseguiria. E tem algumas coisas que é um tapa na cara da sociedade, né? Você pega aí um caso da Richthofen, por exemplo. Ela pegar a saidinha Dia dos Pais. Galera, você aí da área da saúde, da estética, você que precisa de um scrub de qualidade ou um jaleco, vocês precisam conhecer a Aspen Jalecos. A grande maioria conhece, a Aspen está há muitos anos no mercado. Lá você tem vários modelos para todos os gostos. Tem mais largo, você médico quer usar ali com uma gravata, aquele jalecão legal. Entrem lá, Aspen Jalecos, beleza? Não se esqueçam, Aspen Jalecos. Chama no WhatsApp lá, tem o Instagram dos caras, eles vendem pro Brasil todo, entregam no Brasil todo. Tá na descrição do programa também, né? Boa. É só clicar ali embaixo. Cara, isso em acho que qualquer país do mundo, você comentar um negócio, você fala, isso é piada, isso é brincadeira, isso não é verdade, né? Sim. Então, tem coisas assim que passa do absurdo e que só aqui no Brasil parece que acontece. Eu não sei se isso em outros países saidinha... Não tem. Não existe, tem. não existe. Então, por isso que eu falo, como você falou, é um tapa na cara da nossa sociedade, né? Sai em Dia dos Pais, quem matou os próprios pais. Exato. Então, é triste isso, é vergonhoso, né? Recentemente nós tivemos esses tipos, saídas foram, vamos dizer, houve uma revogação da legislação, né? Então, só a partir de 2024 para frente. Então, ou seja,
quem cometeu crimes anteriores ainda é beneficiado pelas saidinhas, Sim, as saidinhas temporárias. sim. Então, é triste isso, né? Que, ou seja, o nosso sistema ainda prevê isso, né? Quem cometeu o crime, só quem, a partir de lá para frente, que vai ter esse benefício. Sim. Deveria retroagir. Eu sei que é o sistema, né? Eu sei que é o direito, é assim o nosso sistema, que diz que a lei não pode prejudicar, né, o direito. Já é fato. A partir de 2024, não terá mais saidinha. Não Quem terá- foi preso depois disso? Exatamente. Quem foi preso em Independente do 2024 tipo de maio, crime. não tem mais direito a essa saidinha. Ó, tava na hora de acabar, né? É que Sim. não pode ser retroativo, Sim, né? Não- exatamente. Não pode prejudicar, ilegal, o direito né? é ilegal. É ilegal. Boa. Já é um passo. Sim, é um passo. Já é um Mas passo. por isso que eu falo, pode, se o Congresso tiver boa vontade. Você vê, não tem boa vontade, é a seguinte questão. Nós estamos desde 2015, 2016 com um projeto, né, de redução da maioridade penal. É outra questão que eu acho um absurdo. A Suécia, recentemente, reduziu a maioridade penal para 13 anos. A Inglaterra, 8, 9 anos. Né? Aqui fica discutindo. Né? Pode, não pode reduzir para 16? Não consegue. E quantos adolescentes aí que, vamos dizer, são cooptados, né, pelo tráfico, pelos criminosos, para poderem praticar os crimes? Porque Exato. sabe que, se forem pegos, né, o máximo que ficam de internados são 3 anos. Sim. Então, nós estamos discutindo o sexo dos anjos. É. Eles assumem, né? Assumem o crime, eles pegam de menor para assumir o crime ali muitas vezes, Sim. confessa ali, foi eu e acabou. E fica internado no máximo 3 anos. Se ficar, né? Se ficar. Então, Se você ficar. fala, pode isso? Não pode. E a Suécia, que é um país desenvolvido, chegou à idade dos 13 anos. Recentemente. Então, poxa, o Brasil vai pensar em quando reduzir a maioridade? Eu acredito que não tenho esperança, não, porque então, é isso que se quem já é de maior já se faz uma política ali para que solte-os, não vão querer prender, né? então, por isso é uma política de governo. Desencarceramento, também, né? Essa é a política, né? A política do governo de não prender, de não reprimir, né? Sim. Então, vamos dizer, solta todo mundo. E aí é triste, por isso que eu falo. E aí acaba essa criminalidade só aumentando, porque em vez de você frear, você contribui, se aumenta. Porque a pessoa que sabe que vai roubar um celular, vai matar, não vai acontecer nada, porque vai Sim. ficar alguns anos só. E se ficar? É triste isso. Eu cheguei a ver uma vez, numa reportagem, acho que foi até da Record, de bolivianos, eles vinham pro Brasil para praticar furto. E um deles lá, que foi pego no dia lá, ele falou, não, que ele veio praticar furto no Brasil, porque ele sabe que aqui não é preso. Se for pego no furto ali, mesmo que seja em flagrante, não fica preso. Por isso que ele vinha praticar, veio pro Brasil para praticar os furtos aqui e saber que não dava nada. Infelizmente você vê, os países vizinhos aqui, né? Os nossos irmãos aqui, Começamos a né, importar começando bandido. a importar bandidos, né? E fora outros que vêm, né? Aqui já tem bastante, não precisa já vir. tem, Ai, doutor, complicado, viu? Doutor, tivemos também o caso recente aí, acho que até foi uma matéria hoje, né, do Cidade Alerta, do caso da Melinda, né, da bebê, que a mãe, né, com raiva do pai, para se vingar do pai, acabou matando a bebê. Conta pra nós aí esse caso. É um caso chocante, assim, que veio de Roraima, né? Boa Vista lá. É muito triste, porque esse casal aí vivia brigando, tiveram essa criança, né? O pai saiu da casa, porque não aguentava as brigas com a mulher, que tinha essa criança de 2 meses. A mãe saiu, foi pro bar, arrumou confusão no bar, bebeu todos, arrumou confusão, voltou para casa, começou a mandar mensagem pro ex-companheiro para voltar, e estava ameaçando que iria matar a criança. E assim o fez, porque ele não voltou, ela matou, né? E aí a polícia foi chamada, foi acionada, prendeu a mãe em flagrante e prendeu o pai. Um crime bárbaro que chocou. A mãe foi presa por ter matado a criança e o pai por omissão. Né, também por homicídio, porque ele deveria ter agido para evitar o crime, e ele não fez. Então, o delegado agiu corretamente, eu assim, até dei os parabéns para ele no ar,
porque dificilmente algum delegado enquadra como omissão, e realmente houve uma omissão, ele não fez nada, ele poderia ter ido resgatar a criança, pegar a criança, né? Um crime bárbaro. A gente sabe que é de 12 a 30 anos, porque é qualificado um homicídio desse, Sim. né? São primários que eu falei, se pegarem 30, 35 anos, né? Um sexto da pena, 6, 7 anos, e uma menina que tinha 2 meses e uma vida pela frente. Ele, no caso do pai, ela avisou que ia matar, ela ameaçou, Avisou, falou, vou ameaçou, matar a vou criança. E matar no a criança. caso, essa omissão dele é por ela ter avisado e ele não ter ido Não até ter lá. ido até lá, pegou a criança, salva a Acredito que ele criança. vai pegar uma pena muito menor que a Sim, dela, não, né? com certeza, no julgamento a defesa E, vai e que seria mais justo mais também, justo, né? sim. E até pode, eventualmente, ser absolvido, mas eu acho que vai ser E era condenado. uma bebê bem pequena, né? 2 meses, Meu 2 Deus do meses. céu. E ela no bar lá, discutindo no colo com a criança, né? Nós mostramos as imagens lá. Ela bêbada, alterada, porque tinha uma pessoa mandando ela embora do bar, né? Ir para casa, porque não é justo estar com uma criança recém-nascida bebendo, né? Deixa com alguém de maior, alguma pessoa responsável, e não larga lá, né? Não tava. Então a pessoa foi e ela discutindo. Ah, eu vou te processar, eu vou fazer, meu marido é advogado, isso aqui. No final, o marido nem advogado não era um churrasqueiro de um restaurante. E ela matou a criança como? Segundo informações, é estrangulado. Meu Deus do céu. É muito triste. E mais bárbaro ainda, nós noticiamos ontem outro caso de uma menina de 5 anos, aqui do interior de São Paulo. Esqueci a região, acho que é. Esqueci agora, né? Próximo a Sorocaba lá. Também um casal, a mãe e o padrasto. Uma criança de 5 anos, já 3 meses a criança desaparecida, não comparecia na aula, não dava informações. A mãe falou que tinha sumido, né? E aí a polícia começou a desconfiar, a tia começou a desconfiar da irmã, da mãe da criança. E aí avisou a polícia foi, chamou os dois, pegou o celular lá, aí viu que tinha trocas de conversa, algumas pesquisas, e aí confessaram. Isso por quê? Porque ela era submissa ao cara e o cara também matou ela de uma forma violenta. Muito triste. Os dois A gente mataram e sumiram com o corpo. e sumiram com o corpo, enterraram no fundo da casa, né? E concretaram. Meu Deus. Isso a gente tem visto essa violência contra as crianças de uma forma assim assustadora. Outro caso também que chamou a atenção do menino Arthur, do Paraná. Também a mãe foi dormir e acabou dormindo um pouco mais tarde. A criança acordou, saiu, era uma zona rural próxima ao rio. A criança foi para o rio e morreu afogada. Uma semana de buscas, e aí conseguiram localizar ontem o corpo da criança, a uns 50, 100 metros lá, preso numas árvores lá na encosta do rio. Então, ou seja, as pessoas que têm filhos têm que ter um pouco mais de responsabilidade. Não é só criar, não é só pôr ao mundo. Tem que saber criar. Doutor, esse tipo de crime com criança acho que abala todo mundo, né? Mas já teve algum crime assim que o doutor, esse me pegou, o doutor chegou em casa assim, falou, pô, esse aqui foi pesado pra mim? Foi o crime da Vitória Gabriele. Sim. Por quê? Porque quando eu estava assistindo a reportagem na segunda-feira, ela desapareceu na sexta, sábado, domingo, segunda-feira de manhã. Estava tomando café da manhã, ia levar meus filhos, tenho 3 filhos, ia levar eles para a escola. E a minha filha caçula tinha a mesma idade. Quando eu comecei a ver a reportagem falando de uma criança de 12 anos, desapareceu, tal, andando de patins numa pacata cidade, foi o pior que já aconteceu. 3 dias de buscas e nada. Aí depois me pediram ajuda para entrar nesse caso. Fui, ajudei a família da vítima, né, os pais. E aí foi um crime que realmente me chocou, me tocou. Porque poderia ter sido minha filha. Sim. Então é uma coisa assim que do nada, né? Você fala, como pode, né? E aí realmente eu quis ir atrás, investigamos, fizemos, ajudei a polícia a desvendar, verificar quem eram os culpados, né? E colocamos eles atrás das grades, né? Porque é um crime bárbaro, não dá para entender, né? Criança, que maldade que tem. Que foi a garota que foi morta por engano, né? Por engano, exatamente, que estava andando de patins, em 2018.
Era para ser a filha de um traficante, né? Exato. E aí foram cobraram a pessoa errada. Pegaram a Que, pessoa errada. que também é um Não, absurdo. é um crime, também. né? É crime, não pode. Mesmo não que pode. tivesse pego a menina correta para eles, né? Que Sim. eles buscavam, a criança não tem culpa de nada. Não tem. É inocente. É um anjo. Que eu falo, criança é um anjo. É um né? anjo. Um anjo É um não anjo. tem. É um anjo. Outro caso também que me chocou assim de uma forma tremenda, aí depois eu falei com o delegado, foi o de Alagoas, no interior de Alagoas, uma menina também de 10 anos, foi o ano passado, acho que em agosto ou setembro, ela teria, né, segundo a polícia, o padrasto lá, ela teria se enforcado no estábulo. Quantos anos? 12 anos. É. 12 anos, uma criança, né? E a Record conseguiu entrevistar a professora, a mãe, e era uma criança alegre, que tinha ido no dia para a escola, voltou para casa à tarde, teria se suicidado, né? Colocado uma corda no estábulo, né? Amarrado no pescoço e tirado a própria vida. Estranho. Não, muito estranho. Né? E aí, né, o padrasto lá na época contou que ela tinha se enforcado, a história, e foi levando a polícia, e aí nós noticiamos, e a polícia nada, aí um belo dia eu peguei, consegui o telefone do delegado, falei com ele, falei, doutor, tá muito estranha essa história, não tem, né? Não, tô esperando, eu falei, mas doutor, não precisa esperar o laudo. Uma criança de 12 anos, só perguntar o histórico, nós entrevistamos professoras, colegas, a mãe, era depressiva? Não, não era, era uma criança extrovertida, brincalhona, estava alegre, estava contente, falou para a professora até amanhã, alguém vai falar até amanhã que se vai tirar a vida? Não vai. Pô, a criança, você sabe quando está depressiva, é quieta, fica no canto, não quer conversa, não quer brincar com ninguém. Então você tem, né, esse feeling. Sim. E nesse caso foi para ele, não tem o porquê. Foi, tá mal contada essa história. O senhor precisa, com todo o respeito, investigar corretamente. E aí, depois de 40 dias, uma pessoa da família, né, me mandou mensagem agradecendo que o delegado tinha, vamos dizer, conseguido concluir que foi um homicídio. E teria sido o padrasto. Ele havia cometido algum abuso antes? A princípio, parece que teve vestígios, né, de abuso e... É que eu falo, sempre tem um outro crime que encobre, né? Sim, Querem sim. cobrir, né? E aí que eu falo, e se não é bem investigado, passa a ser mal investigado e aí você está cobertando um culpado, né? Quando é criança, assim, e no caso ele era padrasto, enquadra-se também como feminicídio? Qual o tipo Não, é de... qualificado, é contra É a criança, qualificado. é qualificado. Criança é qualificado. É qualificado. Sim. Que, no caso, seria até 12, 13 anos? Exato, 14 anos. 14 anos. 14 anos. Tá. E aí é um agravante. É um agravante, exato. E A pena fica maior e tal. a pena fica maior por conta do juiz ali. Não, apenas assim, porque é criança, né? Considerado criança, menor de 14 anos, né? Aham. Então é qualificado, e aí quando vai somar as penas, né? O tribunal do júri condenando, né? Sim. O juiz vai verificando, né? Então é de 12 a 30 anos, quantas qualificadoras tem, e aí faz o cálculo e aplica a pena. Entendi. Para criança deveria ser perpétua. Exatamente, não Né? tem, né? Não tem. Por isso que eu falo, é um anjo, né? Tá Não. tirando a vida de um anjo, um ser inocente, né? O cara que tem, a pessoa, né? A pessoa, assim, homem ou mulher que tem coragem de tirar a vida de uma criança, ele não pode viver em sociedade nunca mais. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Tirou a vida de uma criança, não duvida-se nada mais dessa pessoa. É, por isso que eu, assim, crimes que eu falo que deveria ter uma pena severa e regime totalmente fechado, né? Contra a mulher, contra a criança, né? Contra idosos também, que mata Sim. idosos, né? Sim. Um crime de trânsito, qualquer um está passível hoje a cometer um crime. Então não é um crime, a não ser que o cara pegue um carro, vá a 150 por hora numa avenida e atropela. Aí é diferente. Sim. Ou bebe, que eu acho que aí já é um dolo eventual que está assumindo o risco. Assumiu o risco. Mas uma coisa é que você está manobrando o carro, você não viu, né? Uma imprudência, vou por assim, né? Que é o chamado homicídio culposo. Sim. Né? Então, esses crimes graves, latrocínio, né? Tráfico de drogas, devia ser prisão perpétua, né? Ou Sim. máximo da pena, em regime fechado.
Não devia nem ter progressão, nem direito à visita, nem direito à detração. Ah, trabalhou tantos dias, desconta lá da pena. Não, acaba. É 30 anos que pegou, vai cumprir os 30 anos. Você tem Porque eu acho que... esperança? não, Tem esperança, doutor, que isso... batalhamos, né? Eu ainda sou daqueles Sim, que sim. acredito. Porque se eu não Se não acreditar... tivesse, eu não estaria na Sim, luta, né? exatamente. Porque se eu não acreditar, desculpa, vira as costas e vai É. embora, né? Tem que ir embora, né? Não teria o porquê o doutor Sim. tá tentando até hoje, né? Se o doutor tivesse o poder ali de mudar algumas leis, ou uma em si, assim, específica, qual que você falaria? Essa aqui faço questão. Então, os crimes contra a criança, Seria. contra a mulher, né? A pena a ser cumprida em regime integral. 40 anos de pena que pegou, é o máximo 40 anos que vai ficar preso. Sim. Porque o cara que vai cometer, ele fala, pô, se eu matar, não, porque hoje eu mato há 6 anos, não é nada. Pô, vou lá, fico lá de boa, né? Fico jogando bola, tenho o meu direito de sol, ninguém vai me encher o saco, é isso. Então, o crime compensa. O crime compensa. E não pode compensar. O crime compensa no Brasil, doutor? Infelizmente, é isso que eu vejo, compensa. Um dia eu saí de um julgamento no interior de São Paulo. Uma mulher matou outra mulher, um feminicídio. Era um casal. Uma discussão que houve e tal. Foi condenada a pena de 14 anos. Tá. Ainda não era a pena de 20 a 40. Uhum. Então era de 12 a 30, né? Foi a pena de 14 anos. No dia seguinte eu vim fazer uma audiência aqui em São Paulo, na capital. E comentando com o juiz, tá? Aí a correria, fui fazer ontem um júri no interior. Aí ele falou, o que foi o caso? Eu expliquei, foi 14. Falei, doutor, compensa. Que? Um sexto? Ela tá na rua. Ou seja, 3 anos ela já tá solta aí. Foi excelência. Infelizmente, essa é a triste realidade, né? Então, você vê que realmente, né? O crime compensa. A gente vê várias pessoas, por isso que eu falo, né? Porque esses criminosos, esse caso aqui do colega Luiz Fernando, né? Sim. O cara, o criminoso que já era para estar preso, cumprindo a pena, né, de 5 anos e meio atrás das grades, estava solto. Foi lá e cometeu outro crime. E ele estava como foragido. Foragido. Porque ele não tinha sido encontrado. Sim, estava foragido. Para se ver o absurdo, ele foi condenado ali, era para ele ter sido preso, mas antes disso, fazer não, vamos colocar umas cautelares, vamos soltar ele, e ali com algumas restrições. Porque na época era primária, aquela coisa. E você acaba dando a chance do cara cometer outro crime, tanto que cometeu. Sim. Era pro doutor Fernando tá vivo. Exatamente. Então você vê, por isso que eu falo, a incongruência do sistema, né? Que dá Sim. oportunidade, a pessoa não agarra a oportunidade de se redimir, de, vamos dizer, voltar para a linha do bem, ele prefere o caminho do mal. E é isso que eu tenho visto. 90% dos casos, as pessoas não se redimem. Né? Não é que é a pena, porque o nosso sistema carcerário, a superlotação, né? Não é aquela coisa que a pena que era prevista anteriormente, né? Vai ressocializar o sujeito. Não ressocializa nada. Não. Aqui, infelizmente, as pessoas saem pior do que entram. É uma faculdade do crime. Exatamente. E chegamos até ao absurdo de, para muitos, o fato de ter sido preso virou-se até status, né? Dentro de um ciclo ali que ele vive. É bonito andar com a tornozeleira, né? Para alguns tipos para alguns amigos ali dentro daquele ciclo de amizades que chegou-se a esse absurdo, né? Era para estar envergonhado, né? Mas não é. E como você falou, ainda faz selfie, né? Exibe em rede social, posa para esses grupos, a essas pessoas do círculo de amizade, né? Essa parte da facção que faz parte também, para mostrar que, ó, tô já dentro, tal, tô cometendo, então tenho a ficha já suja e não tem vergonha nenhuma. Sim. Então, ou seja, para eles é normal. Enquanto isso, se a mãe vê preso, tá chorando, o pai lá tá descabelado, porque o filho foi pro caminho do mal, Sim. caminho ruim, Sim. Que sabe que não tem volta, ou é prisão, nova prisão, ou é caixão. Que infelizmente vai resistir a um confronto. Recentemente teve um caso, um assalto
na região sul de São Paulo, lá na Ricardo Jafé, acho que há uns 2, 3 meses, foram tentar assaltar uma igreja. Durante o dia, a polícia estava monitorando essa quadrilha. De 4 bandidos, 2 lá foram baleados e mortos pela polícia na fuga. Tá. E de uma comunidade lá próxima. Então você fala, e adolescentes, 19, eu falo adolescentes porque são jovens, né? 18, 19 anos. Um outro caso que também me chocou, na zona sul de São Paulo, próximo a Heliópolis, no Ipiranga, um professor universitário estava com uma Mercedes, estava voltando para casa, depois de ter dado aula, não parou uma abordagem lá de 2 bandidos, né, e tomou um tiro, morreu. A princípio, pensou-se que ele tinha passado mal e bateu o carro no poste. E aí, quando foram ver, tinha uma bala, né, na região do tórax. Morreu. Em menos de uma semana, a polícia fez um belo trabalho, conseguiu prender os 2. E um deles, depois eu fiquei sabendo, o cara tinha, acho que 18 para 19 anos, trabalhava numa padaria, foi preso trabalhando, não tinha antecedentes e estava roubando tão somente, como você disse, para exibir para os amigos. Fazia bico como bandido. Fazia bico como bandido. É possível isso? Não é. Aí a família desesperada, meu filho é inocente, meu filho é isso. E tem muito disso, né? Tem, A família vem, meu filho é trabalhador. É trabalhador, não sei o quê, tá a lá, família mas, você for nas horas vagas, acaba cometendo, né, fazendo o bico do crime, né? Sim, exatamente. E por isso que eu falo, eu acho que enquanto o Congresso não alterar essa legislação, né, colocar um roubo de celular 5 anos em regime fechado, vai continuar. Né? Enquanto alguém apontar arma para você, para te assaltar, não for 10 anos em regime fechado, vai continuar. Nós vamos estar noticiando aqui, por isso que eu acredito, tenho esperanças, né, de que a coisa possa mudar, né, principalmente o ano que vem, que é ano de eleição, né, com um novo Congresso Nacional, nova política de governo, né, porque o atual governo, infelizmente, é isso que nós estamos vendo, né, o descarceramento, né, abrindo as portas das celas, dizendo que roubo de celular não é nada, Exato. enquanto que a população do bem fica vendida. Né, trabalhador que sai 5 horas da manhã não pode estar no ponto do ônibus vendo o seu celular, mandando uma mensagem, vendo uma rede social sua, porque passa um cara de moto com uma bag ou não, te aponta uma arma, pode ser um simulacro ou não, você não sabe. Não tem como Se é saber. obrigado a passar, aí pede para abrir conta bancária, né? A pessoa que já tem um mínimo, né, daquele dinheiro é assaltada 2 vezes, né, porque levaram o celular e levam o dinheiro. Então, onde nós estamos vivendo, Wagner? Onde nós vamos parar? O crime digital também, né? Cresceu muito e golpes e parece que Não tem fim, não tem fim. E não é penalizado, né? Na verdade, primeiro que a quantidade de crime digital que acontece, golpes, é enorme. Todo dia, o tempo todo, né? Acho que quase todo mundo recebe uma ligação de um golpe por dia aí. E então fica até mais difícil também, né, pra polícia ir atrás e tudo. E se for também e for pego, não sei se vai enquadra como Ou estelionato, estelionato. O estelionato não a pena é pequena. pequena. Né? Ou até mesmo, eu já vi enquadrar como furto, né? Furto qualificado, né? Também a pena não é muito, é de 4 a 8 anos. Crime digital Crime pode digital. ser. Tá. Pode ser, né? Que eu já vi casos assim. E também é uma coisa que eu tenho visto, e aí eu dou os parabéns para as autoridades, né? Eles têm identificado e colocado nos processos criminais, né, os ponteiros, aquelas pessoas que emprestam as contas para os bandidos, né, fazer essa lavagem, né, pega o dinheiro, pega o seu celular, rouba e transfere o dinheiro para essas contas. Né? Sim. Então são chamados ponteiros. Então esses ponteiros também estão sendo identificados pela polícia, porque é fácil, você pega de onde saiu o dinheiro, foi para aquela conta X, você pega o X, põe no processo. Tem um CPF Tem um ali. CPF, então esse CPF vai responder. Sim. E tem dado penas altas para esses ponteiros. Então eu acho que isso tem mudado, é que infelizmente a imprensa não tem divulgado tanto isso. Porque a partir do momento que a gente faz essa divulgação, né, as pessoas acabam ficando espertas, eu não vou emprestar minha conta porque sabe que vai sobrar. Sim, sim. Né? Mas o pior de tudo
né? Eu acho que é esses golpes que a gente tem visto, né, utilizando, né, os colegas, os advogados, passando-se por escritórios, pedindo custas adiantadas, porque entram em processos que hoje os processos são digitais, então alguém, né, a gente já viu a polícia recentemente, essa semana, estourando algumas quadrilhas, prendendo algumas pessoas que fazem parte dessas quadrilhas, porque identificam, né, quem está entrando nos processos e quem está recebendo o dinheiro. Então, por isso que eu falo, a polícia está conseguindo, né, pelo menos nesses ponteiros aí que chamam, né, podendo identificar e colocá-los atrás das grades. Porque aí vai acabando, vai diminuindo, né? Pelo menos dá uma repressão ao crime. Sim. Mas o que você falou, hoje a tecnologia é tão grande, né, que você entra numa página de internet para comprar um produto, se você não tiver, a pessoa não for esperta, não tiver aquela noção de internet e tudo, pode entrar numa página fake, que a Sim, gente chama, uma sim. página falsa, e acabar comprando, né, gato por lebre, ou seja, paga lá e não recebe o produto. Então tem isso, e isso eu tenho visto que está sendo corriqueiro. E agora até, nós estamos aqui, daqui a pouco, no próximo mês, vamos ter a Black Friday. Então, Sim. para as pessoas também ficarem espertas, né, nas redes sociais, nas páginas aí que vão entrar das empresas, né, para se certificarem se são realmente as próprias empresas, as empresas certas, corretas, né, porque às vezes um link malicioso lá você acaba pagando e não recebendo o produto. E aí depois você vai ver que você caiu em golpe. O crime vai fazer uma Black Friday também, doutor. Eles Faz. fazem. Inclusive também, Cuidado, hein? inclusive Não recentemente... cair na promoção do crime. Inclusive, recentemente, falando nisso, teve até um leilão que aparentemente era judicial. Olha como são os golpistas. Leilão judicial de bens penhorados pela justiça, né? Que estavam indo para um leiloeiro, foram para um leiloeiro, só que clonaram a página desse leiloeiro, fizeram uma página fake, né? Então a pessoa participava desse leilão achando que iria comprar o imóvel, depositava valores altos, porque imóveis são valores altos, né? Sim. E quando iam verificar, caíram em golpe. Olha a expertise do crime. Meu Deus. Então, vocês que mexem muito na internet, aí uma dica, né? É sempre se certifique, ligue para aquela pessoa, ligue para a empresa que você está comprando, entre por um outro aplicativo para verificar Sim, se não é malicioso. Eu já recebi até dos Correios. Quando você compra algo aí no AliExpress e tal, e aí fica preso lá na aduaneira lá, né? Sim, no Paraná, né? Isso. E aí recebi uma mensagem e eu não tinha comprado nada. Por isso que eu desconfiei. Porque era algo assim de, sei lá, acho que tinha que pagar R$40. Quando o valor não é muito alto assim, você acaba, né? Então, se eu tivesse comprado algo, pode ser que eu teria caído. Eu tento ser um pouco esperto com essas coisas. E o site do Correio que os caras me mandaram era perfeito. É idêntico, praticamente. Idêntico. As propagandas, videozinhos, era idêntico, perfeito. Que depois eu abri no celular, abri no MacBook para poder comparar e era muito perfeito. Só que, como eu desconfiei, tinha o espaço lá para você colocar o seu CPF para ver qual que era o seu produto. E aí eu fui e digitei um número 1, 2... mas eu digitei ainda em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E cliquei e foi. Ou seja, isso eles não pensaram, né? Sim, ou seja, qualquer número que você colocasse ali, iria. Aí, o seu produto tal, né? Tá, pague a taxa para que possa ser liberado. Então, os caras... Só que assim, R$48, R$15, de 200, 300... 1.000 pessoas, os caras fazem muito dinheiro. Fazem. E o trabalho é impecável. O site era perfeito. Eu mostrei para colegas e eles falaram, cara, era perfeito. É idêntico. Não, eu também já recebi isso daí, né? Eu não compro, né? Quem compra faz as compras é minha esposa por esses sites aí internacionais, né? Sua compra tá retida, né? Eu falei, eu não dou meu e-mail, né? Recebi o e-mail, Sim. né? Aí eu falei, você comprou? Ela falou, não comprei. Porque uma vez que ela comprou, ficou retida, aí verificamos, você pagou a taxa lá, ela tinha comprado, né? E chega, né? Aí eu falei, mas você usou meu e-mail? Não usei seu e-mail. Eu falei, nem eu uso o meu e-mail. Eu falei, então é golpe. Aí quando você foi responder a mensagem, né, então um truque é você responder a mensagem.
Sim. Né? Põe responder a mensagem, não clique. Aí você, quando vai responder a mensagem, você vai ver lá o destinatário, né? Não tem nada a ver com Site dos o site dos Correios ou aquele Sim. site da Receita Federal. Então as pessoas recebem, seu CPF será cancelado, clique aqui, né? Para Sim. poder reativar ou não deixe, né? Cancelar. Então é uma dica que eu falo, né? Que isso eu já percebi. Quando você põe responder a mensagem, né? Porque parecendo lá, identificação, Receita Federal, Correios, mas quando você Exato. põe responder, ele joga lá e você vai ver, né? Por exemplo, Wagner, @, em vez de ser correios.com.br, Aham. é outro endereço Boa. eletrônico, então é uma das dicas aqui que eu dou. E um dos crimes também que eu tenho visto é receber em celular via SMS. Sua compra foi negada, autorize aqui, clique aqui. Sim. Eu recebo SMS de um banco que eu não tenho conta, de um cartão que eu não tenho, né? Sua conta foi negada, clique aqui, né? Para poder liberar a compra. Ou seja, Sim. você não tem aquele cartão, você não tem isso, você não vai clicar. É. Então é uma dica para as pessoas, porque às vezes acabam, não, peraí, deixa eu ver o que né? Então também nunca peguem, né? Recebam também por WhatsApp, né? Informação, clique aqui também para liberar seu cartão, né? Sua fatura. Então evitem, né? Tentem ligar. Que nem uma vez eu recebi um boleto de cobrança, aí eu duvidei daquele boleto de cobrança, fui até a agência física, porque o telefone que estava lá dava ocupado. Eu fui até a agência, né? Eu falei com o gerente do banco lá da instituição, você tem que falar, né? Sim. Aí ele falou, não, realmente isso daqui é golpe, não é nosso. Então você vê, você vai pagar, você acha que está pagando uma coisa certa e não é. Então as pessoas têm que ter essa preocupação, porque hoje o dia a dia é corrido, Wagner, as pessoas não querem, peraí, deixa eu já tirar esse problema. É onde eles te pegam. É onde eles te pegam, porque é É. aquela coisa, na correria, você está apressado, você está fazendo mil e uma coisa, para receber isso daqui, deixa eu já pagar. Como você falou, é um Sim. valor pequeno, alguma coisa, é irrisório, É. mas quando você pagou, você já era. Acabou, Você vai perdeu. reclamar para quem? Para o Perdeu. Papa? É. O que você falou, você vai para uma delegacia, né? Não vai ter atendimento, vão te pedir para fazer um boletim online. Sim. Boletim online, você vai, aí dor de cabeça que você faz, você às vezes cai o sistema, você não sabe operacionar lá, mexer, aí você não consegue. Aí você fala, deixa isso para lá, R$40, vou preocupar. É que você falou, se eles fizerem 1.000 por dia, é R$40 mil. 30 dias são 120, 1.200.000 por mês. Sem fazer nada, só na expertise aí. E eles te pegam nessa correria mesmo. Certa vez, numa sexta-feira de tarde, ligou no meu consultório, estava atendendo na hora, a secretária atendeu, tal, não sei o quê. Depois eu terminei de atender, o final do expediente, na verdade, falou, doutor, ó, ligou aqui do primeiro cartório de cobranças de São Paulo, alguma coisa assim. De protesto, tal, não sei o quê. Ligou pro doutor, passou esse número. Aí eu falei, caramba, já tinha passado de horário de expediente, eu já fiquei com a cabeça, o que será que é isso? Não devo nada, tá tudo certinho, né? Que será? Será que algum boleto que a gente esqueceu de pagar, que às vezes acontece, passa batido, eu deixo muitas coisas na mão de secretária e tal, passou batido algum boleto e tal. Pois eu fiquei com aquilo até segunda-feira. Segunda-feira acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar. Os caras tinham uma central que atendia primeiro cartório de cobranças, enfim, de São Paulo, não sei o quê. Mas eu desconfiei. E era golpe, cara. E aí, e eles te pegam nessa pressa. Falam assim, olha, tá aqui o protesto, o boleto que você deixou de pagar. Na época eles falaram que era de um anúncio, não lembro o que foi. E o valor é R$3.000, só que se você demorar, se você não pagar, vai para 5. E aí te pegam naquela, e aí você fala assim, acho que eu vou pagar então para eu não gastar 5, vou gastar só 3, é onde eles te pegam. Exatamente. E você naquela correria, muitas vezes o cara acaba caindo, e aí eles fazem isso com 100, 200 pessoas por dia, se cair um... Não, exato. E eles têm a central, eles atendem como primeiro cartório e tal. Eu já peguei de um cliente isso daí, ele recebeu uma vez uma cobrança, né? Uhum. Ele falou, doutor, verifica para mim que é uma cobrança que eu tô achando que é indevida, né? Mas ligo lá, eles não passam informação direito, vê. Aí eu falei, peraí, me deu o telefone. Aí eu peguei,
Aí na época ainda não tinha essa agilidade da internet, né? Sim. Aí eu consultei lá, vi o cartório que era, aí liguei pro cartório, que eu tinha o telefone, a listagem dos cartórios, eu falei, eu tô com um CNPJ assim, era uma empresa, né? Eu recebi uma ligação, né? Tem algum protesto? Ele falou, doutor, foi meu cliente, recebeu uma ligação. Falei, é golpe. Eu falei, mas eu quero saber, consulta. Não, não tem nada. Porque foi várias pessoas estão nos ligando aqui, né, que estão ligando em nosso nome, falando que tem uma cobrança, como você falou, né? Se não pagar, vai ser protestado, aí as custas é tanto, então você prefere pagar, resolver. Então as pessoas têm que ficar realmente atentas, né? E evitar, porque não dá. Hoje, que você falou, hoje o mundo está tão dinâmico, tão corrido, mas você tem que ter um pouquinho de tempo para resolver suas questões, suas coisas, né? Exatamente. Tá cada vez mais difícil, né, doutor? Atualmente, mudando um pouco de assunto agora, nós tivemos aí o caso do Oruan, né? Sim. E também, acho que ontem, teve o outro MC também. Como que é o nome do outro MC que foi preso também ontem, Matheus? Buzeira. São dois casos muito parecidos, assim, né? O Buzeira com envolvimento aí diz que tem envolvimento com crime organizado. E o Oruan também, né? Um envolvimento que parece muito claro, também com crime organizado. O funk em si, tudo isso vem com muito funk por trás, né? Esses influenciadores e tal. O doutor acha que acaba influenciando muito os jovens esse tipo de estilo de vida, ali aquele jovem da periferia que quer ter também uma moto, tudo aquela, muita rede social, então o cara entra lá, ele vê o cara realmente luxando, como eles dizem, né, ali, de frente para as câmeras e tal. O doutor acha também, qual a opinião do doutor na questão das músicas que muitas vezes fazem apologia ao crime? O doutor acha que existe tem um projeto, né, acho que uma deputada do Sul, né, que está querendo proibir esse tipo de criminalizar esse tipo de música. O doutor acha válido? Qual a opinião do doutor? Eu acredito o seguinte, Wagner, o funk, né, há diversos tipos de funk. Aí tem os funks ostentação que eles falam, funk disso, funk daquilo. É um ritmo musical, né, são músicas. Algumas que são assim, induzem, né, fazem apologia ao crime. Aí eu acho que realmente tem que ser proibido esse tipo de música, porque não dá para, vamos dizer, incentivar essa juventude que está aí por trás, que são as pessoas da periferia. Então é uma coisa assim que precisa realmente ter uma regulamentação, né? Não é proibir o funk. O funk vamos dizer, como o sertanejo, como os outros estilos de músicas. Proibir a letra, a né? letra, Exato. né? Independente Então, do ritmo. independente do ritmo, do sim. estilo. Porque aquela que faz a apologia ao crime tem que ser proibida. Que faz a ostentação ao tráfico, a arma, total, né? Sim. Critica a polícia, tem que parar. Isso tem que ser proibido, né? Mas aí o problema é o seguinte, como você falou, né? Esses dois MC aí, o do Rio, Oruan, e o Buzeira, que acho que é de São Paulo, se eu não me engano, né? Acabam atraindo essas milhares de pessoas, de jovens de periferia, né? E é triste isso daí, porque é aquela coisa, é o imediatismo, né? É o consumismo, né? É uma falsa ostentação, porque eles estão lá, os dois, né, no Rio e em São Paulo, ostentando coisas que não são deles. Então, tem outras pessoas envolvidas, né? Aqui de São Paulo, no Buzema, tem indícios de que ele seja parte de um esquema de envolvimento de uma facção criminosa, que inclusive faz lavagem de dinheiro. Sim. Então, ele ostenta com carros, com joias, com casarões, com lanchas. O outro do Rio de Janeiro lá, com também a facção lá do Rio de Janeiro, né? Então, usa o poderio econômico, né, para fazer essa lavagem de dinheiro. Então, isso as polícias estão levantando, tanto é que o Buzema aqui teve apreendido várias coisas dele, né? Então, isso tudo aí
realmente, e acaba impactando nesses jovens de periferia que não tem nada e querem um celular de última geração que o cara está ostentando, querem aquela moto, querem aquele carro de luxo, mas não é por aí. A gente sabe que para você se dar bem na vida é por méritos, Exato. não é por ostentação, né? Então eu acho que tem esse problema da rede social hoje, que a rede social ostenta muito, Sim, né? É uma falsa ilusão da realidade. sim. Que nem sempre aquilo que a pessoa está postando lá é a realidade, é a real da vida dela, né? Exatamente. Como esses dois casos aí, como esse que você falou, no Rio de Janeiro, Oruan e Buzema, em São Paulo, Sim, né? Que ostentam, postam coisas que não são deles, sim. né? Porque são pessoas que não estudaram, né? Não batalharam, não sabem o que é ralar, ter estudo. Aí vão me criticar, porque, doutor, mas não é... Mas oportunidade é para todo mundo, o estudo é para todo mundo. Sim. Você cursar uma escola, né, educação pública não é das melhores, mas vai da pessoa estudar, batalhar e ir atrás. Total. Quantas pessoas humildes, simples, que a gente vê vencer na vida, Wagner, Sim, que conseguem, né, terminar um segundo grau, sim. fazer uma faculdade, mesmo ralando, fazendo, mas com força de vontade e méritos e vencendo na profissão, né? Sim. E nem por isso acabam ostentando, né? Nem por isso ganham uma vida, têm condições de manter um padrão de vida, né? Casar, constituir família, construir o seu próprio, ter sua casa, seu carro, né? Seu luxo, né? Sua casa de acordo, né? Agora não, essa é uma falsa realidade e eu critico isso, porque esses jovens são iludidos, né? Não têm instrução, não têm estudo, né? Mal vão para a escola. Hoje, eu vi recentemente, a doutora Ivana, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicou uma pesquisa que 60% dessa juventude não frequenta mais escola. Ou seja, não conclui o curso, o ensino médio. Isso é grave. E eu vejo que não é só a juventude, não. Você pega aí homens já, mulheres, né, pessoas formadas já, né, com 25, 30 anos, não terminou a escola e ainda não está trabalhando, não está no mercado de trabalho. Não, e tem Ah, isso não também. trabalha ainda vive com a mãe e com o pai. Então, é triste isso, essa realidade, né? E acha que vai conseguir alguma coisa. Vence na vida quem? Quem tem méritos, quem vai Sim. atrás, quem se esforça, quem estuda, quem rala o dia inteiro, quem estuda o dia inteiro, trabalha, porque isso é mérito. A vida é de mérito. Não, desculpa que eu vou falar aqui, de vagabundagem, né? Aí o que acaba fazendo? Fica influenciando, o que eu falo, influencia para o quê? Para o bem? Não, influenciam para o mal. Porque o cara vê lá, o outro está ostentando lá corrente e cordões de ouro, que nem é de ouro às vezes. Sim. E é imitação, mas acham que é de ouro. Pô, um puta celular, um puta carrão, por que eu não posso ter? Ah, mas não, é imediatismo. Não, então, peraí, para ter, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com os Qual que é o parça caminho lá. mais rápido? Qual o caminho mais rápido? É o crime. Exato. Pô, vai lá e rouba, mata, né? Produto de sangue, né? Que tirou uma vida, uma Exato. pessoa que ralou, que trabalhou, que teve um carro lá furtado, roubado. A gente vê as gangues das motos aí que roubam, essas motos potentes. E a gente vê onde vai parar. Vai parar nas periferias, nos bailes funks lá, que eles ficam lá brincando com as motos, até dar PT na moto. É triste isso. Exato. Só para ostentar? Agora tá nos morros do Rio de Janeiro ali, principalmente, eles estão utilizando muito carro elétrico, porque eles não precisam descer para abastecer. Exato. É triste essa realidade. Nós recentemente, acho que foi em fevereiro, recentemente, ele falou que é tão rápido, né? Mas acho que foi em fevereiro, né? Um cara teve um carro elétrico roubado no morro lá, ele fazia corrida, e aí conseguiu a polícia localizar, porque ele tinha um GPS no carro. Sim. Localizou porque é isso daí, o maior índice de carros elétricos furtados no Rio vai parar onde? No morro, porque não precisa abastecer. Eles conseguem lá, eles mesmos, nas tomadinhas, abastecer. Ou seja, não pagam IPVA, não tem placa, fica andando... Não paga energia, não paga energia, exatamente. Rouba o carro. Exato, rouba o carro. Então você vê, ó a tristeza da realidade. E aí, se isso é justo, aí sai um Oruan lá do presídio, tanto milhares de pessoas lá, centenas de pessoas, esperando ele na porta do presídio. Peraí. Que ícone é esse? Fãs. Fãs? Exatamente. Pô, aí sobe no ônibus lá, né, pra fazer apologia, cantar, fazer.
É festa, não é que você falou, o cara não tem vergonha. E não tem como negar o envolvimento do cara. Não tem. É relacionado, a É, polícia sabe, tem investigações, como aqui do Buzeta também. sim. Então, peraí. Pô, que mundo que nós estamos? Recentemente, o outro aqui da Porsche na Faria Lima, que bateu, Também. eu esqueci também. o nome dele. Também não. Como? Gato preto. Gato Preto. Outro também, desculpa, que se a polícia for a fundo também, o que o cara tem? É. Pô, você trabalha, você consegue uma Porsche de 1.100.000? Eu tô longe, viu? Não, então. Nem sei se eu quero também quando eu Não. puder. Sim, Talvez não, mas eu tô falando, não é? Total. Você fala, pô, o total. outro lá com Lamborghini, Ferraris, né, tal. Nossa, o Buzeira, os carros dele, coisas, é impressionante. Nem jogador de futebol tem uma garagem daquela, cara. Então, é fora da realidade, né? É. É por isso que eu falo. E isso com que tipo de vida? O cara não estudou? Né? Não é nada. Desculpa. Eles não aceitam que quem veio da favela pode vencer e tal. Imagina, não é isso, né? Eu torço por isso. Sim. É a forma que chegou até lá. Se for constatado que foi Lícito. pô, parabéns pra ele. Mesmo que tenha sido com a música dele, sei lá. Eu acho que ele nem sei se ele canta, esse cara aí. Pô, vamos pegar aqui o jogador de futebol, acho que é o Cafu, não é? Cafu. Que veio da periferia, não veio? Sim. Cara que eu tiro o chapéu. Sim. Porque é um cara que fez a vida jogando e bem e ganhou bem. Sim. Então, um cara que é digno porque ele olha para a comunidade lá, ele ajuda o pessoal da comunidade. Exato. Então, é um cara que você falou, tira o chapéu. Sim. Ninguém tá falando que quem é da periferia não tem condições. O que eu falo é mérito. Exato. Quantas pessoas que a gente vê que se formam, né, conseguem, é minoria, mas peraí. Se tiver força de vontade, É o que eu consegue. falei, é força de vontade. Consegue. Eu venho de família pobre também. Eu mesmo paguei minha faculdade, trabalhei para pagar. E se quiser, consegue. Tem meios. Hoje tem financiamento, você pode financiar a sua faculdade, você pode... O que eu acho muito importante, nós tivemos um convidado aqui esses dias, o Alejandro, é um menino de 18 anos. E ele é um fenômeno, assim. E ele frisou algo, ele falou algo que eu falei, ele tem razão. Tocou. Ele falou, hoje o menino já tá comprando apartamento, sabe? Vive já do próprio trabalho, já há alguns anos. E ele pedimos para ele dar um recado ali para a molecada da idade dele, e ele disse que é para quem nasceu na periferia sair da periferia. Não é sair, não é nem questão só de sair e não voltar mais. É questão de respirar novos ares. É questão de sair um pouco de lá e ver como funciona um pouco a coisa lá fora. Frequentar lugares melhores, para que você tenha até um pouco de ambição mesmo. Saber como que é você entrar num lugar com as pessoas, com ambientes diferentes ali, né? Com pessoas mais bem vestidas e tal. E eu acredito muito na ambiência também. Eu acho que isso influencia. Tanto o menino que vive só dentro da periferia, ali, só naquele ciclo, ele vai ser influenciado. Se você sair um pouco dali, você vai ser influenciado vai começar, você vai sentir o gostinho de frequentar lugares melhores, lugares, morar num bairro mais silencioso, né, que tem uma estrutura melhor. E eu acredito, eu dei total razão para ele. Eu acho que a molecada tem que sair e respirar novos ares, sim, porque você ficar só naquele ambiente ali de favela, de periferia, é aquilo que você vai viver, para você aquilo ali vai ser normal. Cômodo, né? Cômodo. E talvez você vai se contentar com pouco também. Não, estou Sim. trabalhando ali, comprei minha moto, para mim já tá bom. Não, você tem que sonhar mais alto, né? Tem que ter ambição. E uma coisa que você falou, e é verdade, assim, e eu acho que eu lá atrás, em 2000 não, quando eu tinha 16 anos, eu li um livro da galinha à águia. Sim. Fala bem isso, né? A galinha, o pintinho nasce,
A galinha vai, fica lá, tal, 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 e esse pintinho ficava olhando, né? A águia lá de cima, né? Sempre voando, voando, e ele sempre lá embaixo, né? Sim. Até que um dia, né? E não era. Era um filhote de águia que foi criado com uma galinha, né? E aí ele foi andando, foi para um morrinho um pouco mais alto, e aí começou a ver que ele voava. E aí ele foi e cresceu. E é aquilo lá que você falou, tem que sair do ambiente, Exatamente. porque senão a pessoa fica viciada naquele ambiente. Sim. É o comodismo, como ele disse, né? Para ele poder ter ambição. E eu acho que todo ser humano precisa dessa ambição. Que eu acho que é essa ambição que faz a gente crescer o dia a dia. Não é ter ambição pelo que é o seu. É a ambição de você conquistar aquilo que será seu. Sim. Ah, eu quero esse celular aqui, vim na loja, pô, eu tenho condições, vou trabalhar, quantos meses eu vou poder comprar? Então Exato. é isso, você ter essas ambições, vi esse copo aqui, peraí, eu quero comprar esse copo, quero conquistar. Então isso que é importante. E é um recado, foi inteligente, Sim. e é inteligente esse Sim. rapaz. Não existe atalho, né, doutor? Não, não existe, não existe. A estrada é longa e é todo dia trabalhando, né? Matando um leão por dia, que eu falo. Sim. Não é nada fácil, o dia a dia é sempre estudo, não teve, desde que eu nasci, eu cresci estudando, e até hoje estou estudando. Nós não podemos parar de estudar, que acho que é uma constante, por isso que eu falo, a vida não tem atalho, Sim. né? São conquistas diárias, a estrada é uma, só você não pode parar, você não pode voltar para trás, desistir, sempre avançar e sempre galgar coisas maiores, como você falou, são as ambições. Então eu quero ter uma coisa melhor, vou batalhar, vou ter, vou conquistar. Teve aquilo? Tenha novo plano, tenha novo projeto. Ah, quero conquistar uma coisa melhor, então vou conquistar. E aí você vai conquistando e vai fazendo, sem pisar nos outros, sem humilhar, sem desmerecer, que eu acho que todas as pessoas merecem respeito, Exato. que somos iguais. Você não gostaria de ser desrespeitado por uma outra pessoa, então não desrespeite, né? Que eu falo, né? Então sempre respeite. E eu sempre tive essa humildade, Wagner, de poder chegar nos locais sem pisar em ninguém, Boa. sem aquela coisa de sou melhor que você. O que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, o que eu não sei, eu vou estudar, vou pesquisar. Se você vier com um caso para mim, me trouxer, eu não vou te responder na hora, porque eu vou falar, não sei, vou estudar e te dou a resposta depois, que eu acho que isso que é a humildade, e a humildade faz abrir portas também. Então, não é que você seja capacho dos outros, né? Que Sim. você seja menos que os outros. É você ser melhor que os outros, mas dentro daquilo que você tem do seu conhecimento. E o conhecimento é uma roda cíclica. Cada dia você vai aprendendo mais. Uma coisa assim que hoje, como é o dia do professor, é parabenizar todos os professores, Boa. né? E que é uma arte, né? Ensinar os alunos. Eu, em 2022, eu fui professor. 2002, aliás, eu fui professor de uma universidade aqui em São Paulo, fiquei 2 anos. E hoje, conversando com o Gotino, ele me perguntou, né? Foi, não, eu fui professor. E eu saí por quê? Porque é uma coisa assim, era uma classe universitária de 80 alunos, aplicava as provas, aí você tinha que corrigir o português, né? Entender o que estava tentando passar. Se dava um trabalho, era Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu pedia para fazer um resumo, não faziam. Falava, pega meia página, quero que vocês sintetizem. Aí eu era exigente, aí a coordenação começou a ver com maus olhos. Aí eu cheguei no final do segundo ano, eu falei para o coordenador, eu falei, não quero ser corresponsável da ignorância dos futuros profissionais. Então eu parei. Uma pena, porque aquela coisa eu gostava, transmitir o conhecimento, eu sempre gostei isso de transmitir, de poder ensinar, mas infelizmente quando as pessoas não querem aprender, não têm a mínima força de vontade, é triste. É. E aí você lá na frente, você ser um palhaço, um marionete, para fazer só às vezes para a faculdade, né, passar por passar, é triste. Vulgarizou demais, né, doutor? As Vulgarizou, faculdades, né? vulgarizou. Odontologia, medicina, direito. Hoje tem muito curso à distância. E quando eu fiz a faculdade,
conversando com alguns professores certa vez, e um deles falou, e eu concordo total, ele falou, nós poderíamos ter o poder de bloquear, de não chegar na reitoria e falar assim, ó, esse cara aqui não pode se formar. Esse cara aqui, ainda mais a área da saúde, esse cara aqui não pode exercer, ele não pode se formar. Porque o que a gente via era assim, o cara não se formava, ele era repetente e tal, pegava várias DPs, mas um dia ele vai se formar, um dia vai. Sim. Nem que o cara... E 10 anos lá, né? Nem que o cara fique 10 anos lá. Mas uma hora ele se forma. Então, tem pessoas que realmente não têm condições, cara. E eu tive a oportunidade de ver pessoas se formando que eu falei assim, meu, não dá, isso aqui vai matar alguém quando sair daqui. Então, e é triste isso. E é triste. Por isso que eu falei pro meu coordenador na época, né? Eu falei, eu tô saindo porque eu não quero ser corresponsável, né? Da ignorância do profissional lá na frente. Então, eu não quero ter essa corresponsabilidade aqui, né? Quem foi o professor, né? Me apontar, falar, mas não é... Eu cobrei, vocês não deixaram cobrar, Sim. né? Então, é o que você falou, né? Teria o poder, mas não fazem, né? É triste isso. E aí a gente vê as consequências, principalmente na área da saúde, que envolve saúde, né? Parte bucal, alguma coisa, uma má aplicação aí de uma anestesia, alguma coisa, pode paralisar e trazer consequências sérias. Sim, não, pode matar assim, a pode pessoa. matar até. Mata. Então, é triste isso. Então, a gente vê que, infelizmente, não é essa responsabilidade, né? E eu acho que precisariam voltar a enxergar essa responsabilidade, né, das faculdades. Exato. Virou muito comércio, né? Virou. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Quando eu fiz a minha faculdade, eu simplesmente paguei. Não teve vestibular, não teve nada. Na verdade, fizeram uma... Acho que eu tive que fazer uma redação, alguma coisa assim, e acabou. E eu via, né, as pessoas mais velhas, pô, preciso estudar pro vestibular, preciso passar na faculdade e tal, né, para entrar na faculdade. E chegou na minha vez, assim, já não tinha mais isso. Então, você pagou, você entra. E aí, quem faz a faculdade também é o aluno, acredito muito nisso. Se o aluno quiser, ele, mesmo que esteja numa instituição ali não tão qualificada, ele vai virar um bom profissional. Isso Mas que você falou, isso não são é do poucos, ser humano, são né? poucos, O cara, são poucos. geralmente o ser humano, ele quer mais facilidade e quer os atalhos, né? Exatamente. Quer os atalhos. E uma das coisas assim que você tocou, eu fiz um dos melhores colégios aqui de São Paulo, né, não vou falar o nome, e aí quando eu fui prestar o vestibular, prestei só a USP e uma faculdade particular, que eu falei, a USP está garantida. Se o doutor quiser falar o nome do colégio, não tem Foi problema. o Bandeirantes que eu estudei, Aham. né, o colegial, mas só que na área de humanas. Sim. E eu não gostava muito de matemática, biologias, e na FUVEST, na segunda fase, foi o que me pegou. Tá. E acabei não passando. E aí fui para a faculdade particular. Uhum. E como você falou, quem faz a faculdade é o aluno. Exatamente. Quem senta, quer estudar, eu acho que da minha turma, que devia ter uns 50 alunos, quem foi para a área realmente efetiva, assim, acho que tinha umas 10 pessoas. Eu que me destaquei e mais 2 colegas, que um virou promotor em Minas Gerais e um outro juiz. O resto, o pessoal não foi para frente. Aí no 4º ano da faculdade, abriu aqui em São Paulo, já tinha aberto, era o 2º concurso para estagiário da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Prestei, porque eu queria depois ser juiz, né? Uhum. Passei em 2º lugar no concurso de estágio, né? Eu não conhecia ninguém, fui falar com o meu professor, que era processo civil, Paulo Dimas, ele era juiz de direito, fui falar com ele na 7ª Vara Civil. Aí ele até olhou, viu lá, meus parabéns, falou, vim aqui pedir se eu posso estagiar com o senhor, né? Que o senhor é um bom professor e tal. Ele ligou imediatamente para o diretor da escola de magistratura, requisitou lá. Fiquei 1 ano e 6 meses. Era para estagiar 4 horas por dia. Eu entrava meio-dia e saía às 8 horas da noite com ele, de segunda a sexta. Não ganhava 1 centavo, Wagner. Foi a maior escola que eu tive, onde eu pude estudar, além dos bancos da faculdade.
depois fui para a área criminal, fui para a área de infância e juventude, família, né? Então, que me deu uma bagagem muito grande. Então, o que eu falo é a força de vontade. Exato. É a força de vontade de aprender. Eu não estava lá por salário, porque não recebia, né? Estava porque eu queria aprender. Sentava, pegava, na época eram processos físicos, pegava, debruçava, ficava olhando, vendo, lendo, estudando o que era, rascunhava as coisas que tinha despacho, algumas sentenças, né? Depois mostrava para ele, não, corrige assim, faz assado, faz... E fui aprendendo. E hoje é tudo muito mais fácil com a Não, internet, hoje, né, doutor? Pô, exatamente, você não precisa nem você com sair. uma coisinha dessa aqui, você acabou. E na época que eu falo, em 1994, não tinha internet, Era não livro, era livro, biblioteca. era biblioteca. É, Ia fazer pesquisa na biblioteca no Tribunal de Justiça lá, tirava a cópia, ficava aguardando, vendo, sim, escrevendo à mão, porque o computador ainda não eram os computadores de hoje, eram Sim. outros tipos, né? Aquela tela verde e tudo. Então era totalmente diferente, ainda era máquina de escrever. Aprendi a datilografar, porque eu fazia trabalhos de escola, como são as coisas, né? E eu ficava catando milho para fazer o trabalho de escola. aham. Aí meu pai falou, pô, Roberto, vem perto do escritório, tem uma escola de datilografia. E aí eu fiz o curso. Eu fiz curso de datilografia também. Pô, e é uma coisa que você, né, e depois você vai pro computador, o pessoal fala, como você tem a facilidade, a prática, É. sem ficar olhando, né? Aham. É que você é o curso, né? É. É o que te deu a bagagem. Hoje É. pergunta quem faz isso. Ninguém. Não tem. É Não porque tem. já nasce com isso aqui, eu já cria ser uma certa habilidade. Lógico que às vezes cata milho lá, Sim, né? cata A milho, pessoa não- cata milho, não Porque é... tem toda uma regrinha lá, né? Quem fez Sim, datilografia exatamente, sabe, é. né? Letra tal, com dedo tal, enfim. Exato, você É. sabe mais ou menos. Então é isso que eu tô falando. Então é essa bagagem, né, que você tem que ir construindo ao longo do Sim. tempo, né, que nada vem fácil. Exato. E não tem escola melhor que a experiência, né, doutor? Não, não tem. Eu acho que é isso que é o que A dá. experiência. Por isso que eu gosto muito de conversar, até não é só com pessoas estudadas, não. Pego um idoso para bater um papo, alguma coisinha eu aprendo com ele, mesmo que ele não tenha estudo algum, É sabe? porque são as experiências da vida, né? É a Experiências da vida que dá. Isso você não consegue em lugar nenhum. E não tem em livro. Isso não tem em livro. Exatamente. É uma coisa que eu aprendi, né? Não está nos livros, né? É. Seja no livro do direito, seja no livro X, Y, A que te indicam, não tá. É o Sim. dia a dia, é aquela coisa de você aprender, eu vou falar assim, uma expressão, a malandragem, né, do dia a dia. Não é ser malandro de ser aquela lei do Gerson que se utiliza, né? Sim. É a malandragem de você ter essa facilidade de você aprender, de manusear, de você não ficar limitado a uma coisa só, né, entre quatro paredes, né? É. Você tem que ter uma visão ampla daquilo que está te rodeando, Sim, sim. né? Então você não pode ficar, ah, não, só nisso daqui estou vendo só o celular. Não, você tem que saber enxergar todo o seu redor. E isso é a vida que te dá essa experiência. Exato. Muito bom. Doutor, estamos chegando perto do final aí. Gostaria que o doutor passasse como que as pessoas te encontram. O doutor tem um escritório de advocacia, né? Suas redes sociais. Passa para o nosso público aqui, para essa câmera, como que as pessoas te acham, enfim. O jeito mais fácil são as redes sociais, o Instagram, Dr. Roberto Guastelli, tem o Facebook também, Dr. Roberto Guastelli, e lá tem o telefone, né, do escritório, né, que é o WhatsApp do escritório, e aí você consegue, pelo telefone do WhatsApp, né, entrar em contato com o nosso escritório. Nosso escritório está localizado aqui em São Paulo, né, o escritório... Eu, assim, tô com ele há 29 anos, né? Mas vem de uma tradição do meu pai há mais de 65 anos. Então, nós temos essa tradição no ramo do direito. E é uma coisa, assim, que eu falo. Eu faço de coração, de amor, né? A gente pega os casos para defender o seu direito, né? Então, isso que é o mais importante. Boa, doutor. Quero agradecer muito a sua presença. Foi um podcast muito bacana. Adorei te conhecer. Realmente senti essa coisa boa no doutor, essa vontade de ajudar as pessoas, e quero agradecer muito a presença aqui no DrCast. Eu que agradeço, Wagner, pelo convite de poder participar desse podcast aqui com você, né, do DrCast, né? Sim. Então, assim, eu fico muito contente, né? E se precisar, estou à disposição aí para novos episódios aí, para a gente conversar, que seja algum assunto relevante aí Sim. no campo jurídico, Bacana. para a gente poder aí mostrar para as pessoas, né,
que está acontecendo aí por trás da lente da Record, né? Exatamente. Muito obrigado. Galera, vocês dá uma força aí pro nosso canal, curte, se inscreve lá nas nossas redes sociais, se inscreve lá no YouTube. Sem esse apoio de vocês, a gente não consegue continuar trazendo convidados assim com a qualidade do Dr. Roberto. Então dá essa força pra gente lá. Doutor, muito obrigado. Prazer. Valeu. Bom descanso aí. Valeu. Gente, Valeu. obrigado. Tchau.